O Núcleo de Estudos Espíritas Vinha de Luz, da cidade de Praia Grande, Santa Catarina, apresenta o programa Na Vinha com Jesus. Nesta primeira obra escolhida, abordaremos o livro Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Neste programa abordaremos o capítulo 6, Multidões. E disse Jesus: tenho compaixão da multidão. Marcos, capítulo 8, versículo 2. Trago agora então os nossos comentários aqui do grupo de estudos Vinha de Luz. Vamos iniciar os estudos conversando um pouco sobre esta citação do Mestre, onde podemos fazer a seguinte pergunta: por que multidões? Façamos uma reflexão, ouvintes, estudantes, como nós. Por que as pessoas não vivem isoladas, umas distantes das outras, mas sim em família? Em agrupamentos, várias pessoas em uma mesma casa, em um bairro, no trabalho, nas vias públicas, enfim, em multidões. Esse é o motivo da reflexão. Precisamos das multidões. Somos parte da multidão. Pois é, Martinha. Vamos lembrar que temos leis divinas, as leis morais, e que dentre elas estão as leis das sociedades humanas. Precisamos entender definitivamente que as leis morais são absolutamente necessárias para a condução das boas condutas e estão implantadas em nossas consciências. São normas gravadas em nós desde que fomos criados pelo Pai. Eu diria mais, eu diria que todas essas leis, doadas a nós por nosso Pai, nasceram conosco e nos acompanharão durante toda a nossa peregrinação evolutiva nos dois planos da existência. Também por isso, por necessidade de auxílio mútuo, de cooperação amorosa, é que instintivamente nós, os seres humanos, nos aglomeramos desde sempre. Pois é, e na questão 766 do Livro dos Espíritos, temos a pergunta de Kardec: a vida social é uma obrigação natural? E os espíritos respondem: certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus deu-lhe a palavra e todas as demais faculdades necessárias ao relacionamento. Contribuindo um pouco mais então com o nosso estudo, lembrar sempre que nossa alma exercita através de tudo o que nos chama a atenção ou desperta nossa compaixão. O sentimento enobrecido da piedade que antecede a sublimação do amor através da caridade, quando nos dispomos, então, a ajudar o nosso próximo. E quase não se usa mais o termo piedade, mas, habitualmente, desejamos muito que os outros tenham piedade de nós. Muitas vezes, em preces de arrependimentos, formulamos de maneira impulsiva rogativas a Deus para que se apiede de nós. Compaixão queremos, mas devemos exercitá-la primeiramente em relação ao próximo. Pois então, Regina, estamos ainda muito voltados para nós mesmos, para os nossos dilemas, nossas necessidades, enfim, dando mais ênfase ao nosso egoísmo que ao trabalho de olharmos para fora de nós e enxergarmos as necessidades alheias, tantas vezes tão mais tenebrosas que as nossas. Sim, Martinha, concordo plenamente. Quando relemos o trecho acima: Deus deu-lhe a palavra e todas as demais faculdades necessárias ao relacionamento, vemos que os espíritos respondem a Kardec, se referindo exatamente a isso, o dever de colocarmos as nossas faculdades, as nossas melhores potencialidades em favor daqueles mais necessitados, pois que foi com essa finalidade que o Pai aqui nos colocou, para exercitarmos as melhores virtudes, e dentre elas a caridade, o olhar fraterno para com os nossos irmãos. Muito bem, Regina e Martinha, vocês falaram
praticamente tudo, mas eu vou reiniciar então a leitura de Emmanuel para a gente dar prosseguimento aqui ao nosso programa. Diz Emmanuel: os espíritos verdadeiramente educados representam em todos os tempos grandes devedores à multidão. Raros homens, no entanto, compreendem este imperativo das leis espirituais. Em geral, o mordomo das possibilidades terrestres, meramente instruído na cultura do mundo, esquiva-se da massa comum ao invés de ajudá-la. Iniciamos então mais uma parte dos nossos comentários, dizendo aos ouvintes e amigos que estes espíritos verdadeiramente educados já compreendem que tem que estar na multidão, que o desenvolvimento para ser produtivo precisa do outro. Mas, ao mesmo tempo, o grande grupo, a pobre humanidade, desconectada, isolada, com cada pessoa ilhada em si mesma e suas necessidades de auto-penalizações, ainda não compreendeu ser esta uma lei divina. Sendo assim, um imperativo divino das leis espirituais, ninguém consegue fugir por muito tempo. Pois é, Martinha, lembrando que, como espíritos imortais, o tempo, por nós encarnados, é medido como parâmetro de espaço e idade. E aquele que se esquiva das massas comuns, se dizendo instruído na cultura do mundo, está equivocado, porque a lei de causa e efeito nos chama a todos para o trabalho, para o desenvolvimento e aperfeiçoamento. Então, Paulo, podemos aqui conversar que estes que se isolam ao retornar à pátria espiritual lamentarão tal decisão e irão implorar para nova oportunidade, pois terão perdido valiosa oportunidade de crescimento. Pois é, amigos ouvintes, a esse propósito trago a questão 768 do Livro dos Espíritos para melhor compreendermos o estudo de hoje. Kardec pergunta aos espíritos: o homem, ao procurar viver em sociedade, apenas obedece a um sentimento pessoal ou há um objetivo providencial mais geral? E os espíritos respondem: o homem deve progredir, mas não pode fazer isso sozinho, porque não dispõe de todas as faculdades. Eis porque precisa se relacionar com outros homens. No isolamento, se embrutece e se enfraquece. E Allan Kardec complementa: homem nenhum possui todos os conhecimentos. Mediante a união social é que elas, umas às outras, se complementam para lhe assegurarem o bem-estar e o progresso. Por isso é que, precisando um dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade e não isolados. Muito bem, Paulo. Então, Kardec diz que precisamos uns dos outros. Amigos, apenas em sociedade então iremos evoluir. Não há outro meio. Temos que conviver para aprender. Existem, já sabemos, diferentes graus evolutivos, diferentes aptidões e também opiniões. Podemos citar alguns exemplos para elucidar o nosso estudo. Entre eles nós temos o ciúme, que precisa ser trabalhado, pois que é uma imperfeição da alma. Traduz um sentimento de posse inadequada. Podemos também falar sobre alguém que vive sozinho. Terá que trabalhar e depurar esse vício, pois o isolamento nada produz. A falta de interação impede que se possa descobrir e exercitar e exercer a tão necessária paciência. Precisamos também, devemos lembrar, aceitar o outro, nos livrando dos preconceitos, descobrindo que somos arrogantes, vaidosos e que erroneamente nos sentimos e colocamos superiores ao próximo. Pois é, Martinha, são vários vícios, né, que a gente tem que corrigir, né, nessa caminhada evolutiva. E para enriquecer ainda mais o nosso estudo, temos uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, citada no capítulo 18, item 9, muitos os chamados e poucos os escolhidos, que diz o seguinte: as palavras de Jesus são eternas porque são a verdade.
são não apenas a salvaguarda da vida celeste, como a garantia da paz, da tranquilidade e da estabilidade nas coisas da vida terrestre. Eis porque todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem nessas palavras serão estáveis como a casa construída sobre a rocha. Os homens as conservarão porque nelas encontrarão sua felicidade. Mas aquelas que violarem essas palavras serão como a casa construída sobre areia. O vento das revoluções e o rio do progresso as derrubarão. E quando o Mestre nos traz o Evangelho, ele já conhecia, como já foi citado, as nossas imperfeições e fraquezas, mas nem por isso nos abandonou. Ao contrário, nos estimulou a todos dizendo sermos deuses, o sal da terra, e que tínhamos luz em nós e que essa luz muito podia brilhar. E retomando o último parágrafo de Emmanuel, quando dizia que geralmente aqueles que na terra têm mais condições são justamente os que mais se, aspas para Emmanuel, esquivam da massa comum ao invés de ajudá-la. Continua a nos dizer então o nobre amigo Emmanuel: busca-lhe as paixões, mantém-lhe a ignorância e costuma roubar-lhe o ensejo do progresso. Traça leis para que ela, a massa, o povo, pague os impostos mais pesados, cria guerras de extermínio em que deva concorrer com os mais elevados tributos de sangue. O sacerdócio organizado quase sempre impõe-lhe sombras, enquanto a filosofia e a ciência lhe oferecem sorrisos escarnecedores. Nos nossos comentários, amigos, Emmanuel nos fala da grande responsabilidade daqueles que muito têm, financiando com seus extremos poderes as guerras, a fome e as misérias sociais. O poder sem o exercício da lei de justiça, amor e caridade fica fadado à derrota, propagando também muitas vezes, quando mal conduzido, uma fé morta, irracional, sem os fundamentos verdadeiros das leis divinas, esquecendo que as almas estão sedentas de pão e água para suas dores e seus desesperos. E tais pessoas teriam todas as condições para aplacarem tantos sofrimentos e ampararem tantos desvalidos. Os governantes, cuidando das necessidades materiais de todo o povo, e os religiosos de suas carências espirituais. Pois é, Regina, como nós já estudamos, a quem muito for dado, muito será cobrado, independentemente da posição, da situação financeira ou social, porque todos, de uma forma ou de outra, estão em condições de estender a mão a quem quer que seja. Trago novamente comentários de Emmanuel. Em todos os tempos e situações políticas, conta o povo com escassos amigos e adversários em legiões. E nos nossos comentários podemos dizer então que Emmanuel nos concita a pensar que em todos os tempos, aqueles que seguiram e seguem até os dias atuais a linha do poder e do comando de nações estiveram distantes das multidões. Não compreenderam que deveriam ser amigos, irmãos, em detrimento das multidões, e não apenas e exclusivamente dos pequenos grupos em benefício próprio ou dos mais próximos, sempre atentos aos seus interesses próprios de toda ordem. Então, meus amigos, acima de todas as possibilidades humanas, entretanto, a multidão dispõe do amigo divino. Jesus, o nosso mestre, prossegue trabalhando. E ele, o mestre Jesus, que passou no planeta entre pescadores e proletários, aleijados e cegos, velhos cansados e mães aflitas, volta-se para a turba sofredora e alimenta-lhe a esperança, como naquele momento da multiplicação dos pães. Voltemos então ao comentário de Emmanuel, onde ele nos diz:
Lembra-te, meu amigo, de que és parte integrante da multidão terrestre. O Senhor observa o que fazes. Não roubes o pão da vida. Procura multiplicá-lo. Passemos então aos nossos comentários. Emmanuel está informando aos poderosos que eles têm obrigações para com a multidão, para com o povo. Devem respeito e consideração às pessoas a quem devem servir com justiça e caridade, pois que somos todos irmãos e temos todos a mesma origem. Ainda nos diz mais, que acima de todas as possibilidades nós temos o amigo, o irmão divino, o Mestre Jesus. Não importa a atual conjuntura em que vivemos, sob domínios equivocados de toda ordem. A lei nos impõe que vivamos para aprender, e onde nos encontramos é o melhor lugar para vencer as más inclinações, enxergando nossos erros e equívocos, muitas vezes desta existência e também de outras já vividas. No entanto, conscientes de nossa realidade, temos que a fé, a esperança e o trabalho no bem irão aos poucos nos iluminar a caminhada, amenizando nossas tristezas diante dos fatos e nos convocando a seguir sempre em frente e com Jesus. E sendo assim, Paulo, todos irão a seu tempo despertar para perceber quão grandes são os equívocos e maus causados pela vaidade, pela ganância, pelo isolamento e pela falta de integridade. Lembrando que Jesus é o governador do nosso planeta, não nos esqueçamos de que Ele conhece cada um de nós, o nosso endereço, as nossas necessidades e também o que cada um de nós faz. Também observa atento como estamos lidando com os bens que nos foram confiados. Se estamos retendo-os em proveito próprio, ou se estamos nos isolando egoisticamente, ou estamos nos doando para a multidão, auxiliando o nosso próximo, fazendo parte igualmente da multidão e praticando as lições do Cristo todos os dias? Será que estamos fazendo isso? Regina, é uma boa pergunta para que fique nos nossos corações e mentes esta reflexão, este convite para uma resposta íntima. Por isso, meus amigos, atentemo-nos para as nossas misérias, pois o Mestre vê tudo o que já aprendemos, mas que ainda não exemplificamos. Pois então, por isso precisamos, Martinha e Regina, precisamos acreditar, amar e meditar mais profundamente sobre tudo o que nos é apresentado, nas coisas que nos são reveladas, como diz o Evangelho. Precisamos trabalhar para nos melhorar a cada dia e também para multiplicarmos os ensinamentos de Jesus, semeando-os a toda a gente como proclama o Mestre. Além desta semeadura, precisamos saber separar o joio do bom grão, ou seja, identificar as utopias e separá-las das verdades libertadoras que agem no campo do bem. Paulo, então, para que possamos aproveitar todas e em cada uma de suas palavras, que o Mestre sempre nos fala, precisamos, como disse também a Regina anteriormente, estar atentos às nossas misérias, para então refazermos a caminhada. E também nos disse o Mestre, né? Eis-me aqui, venho até vós porque me chamastes. Pois é, Martinha, ninguém se perderá. Repetindo a frase de Emmanuel, o Senhor observa o que fazes, devemos multiplicar todos os recursos que temos à disposição para o bem comum, jamais os guardando para o nosso uso exclusivo. Afinal, vivemos em sociedade e temos o dever de estender a todos, ao menos em parte, os benefícios que conquistamos. Vamos irradiar boas vibrações e desejos sinceros, de alentos, também nas preces, pelos nossos irmãos necessitados ou não. Lembrando que não podemos ficar à deriva, nos comparando com os outros que se mantêm de braços cruzados. Temos trabalho a executar, porque hoje já nos sabemos possuidores de muitos talentos. E podemos iniciar por qualquer um deles, pois foram deixados em nossas mãos para que os multiplicássemos, distribuindo-os entre os nossos irmãos.
E se Jesus prossegue ainda hoje trabalhando e sendo desde sempre o nosso guia e modelo, continuemos também nós a trabalhar. Ou iniciemos hoje esse trabalho na seara do bem por amor ao Mestre. Decididamente, muitos defeitos nos separam ainda do progresso moral, pois que as nossas faltas continuam sendo muitas. Não podemos, no entanto, esquecer de algumas das bênçãos que já conseguimos conquistar com o amparo do Mestre Divino. Pois é, nós podemos estar imersos em problemas, dúvidas e cansaços, mas se temos o Mestre por guia e modelo, comecemos hoje mesmo a oferecer o nosso melhor, tendo compaixão por nossos irmãos, como nos ensinou Jesus. E se não sabes por onde começar, citarei o Espírito Miramês, no livro Filosofia Espírita, volume 16. A vida social dos homens começa no lar e vai buscando outras expressões até chegar aos conjuntos dos mundos habitados, às formações das galáxias e ao ninho cósmico, onde Deus comanda tudo em plena harmonia, onde todos e tudo se alimentam no seu amor, na luz de vida que parte do seu coração. E vale a pena, atentarmos para a descrição no texto que diz: iniciarmos nossas jornadas, nossas vidas no seio familiar. E que tal jornada se irá desenvolvendo até que atinjamos as galáxias, o ninho cósmico, onde encontraremos Deus. Isto é, através das sucessivas encarnações, vamos nos depurando, nos corrigindo, nos elevando, até atingirmos a condição de espíritos puros. Quando então estaremos aptos à tão esperada viagem rumo à luz plena da consciência e da razão puras. Então, meus amigos, vamos enramar o amor nesta terra, começando pelo lar, onde uma grande multidão de amigos nos aguardam, e é o melhor lugar que temos hoje para o exercício do amor e da compaixão.